Então, gente, vamos dar continuidade aqui. Eu ia fazer 3 plantios, né? Eu fiz os do dendróbio, né? Que eu mostrei pra vocês. Um em vasinho, outro em toquinho. Agora eu vou fazer dessa estanhópia genichiana. Pra mim é uma estanhópia que eu não conhecia, mas eu vi lá no Colibri Orquídeas, eu falei, eu vou pegar uma mudinha dessa estanhópia, né? Vou colocar fotos pra vocês verem como é que ela é bonitinha. Tá ok? Então eu vou fazer o plantio dela. Explicando o que? Estanhópia gosta de meia luz. Assim, sem sol. Sem sol. Ela vai bem pra caramba. Tá? E ela gosta de um pouco mais de umidade. E sempre que vocês plantarem a estanhópia, eu sugiro que plante ela em cachepôs. Se plantarem em vasinhos, ou um vaso maior, façam buracos grandes. Grandes, porque ela floresce pela parte de baixo, pelas raízes, assim. Ela vem por baixo, a haste floral dela. Se ela ficar prensada aqui dentro, a flor morre lá dentro. Ok? Então façam buracos grandes. Ou se utilizem daqueles vasinhos que já vêm todos cortados, vazados, como se fosse um cachepô de plástico. Eu vou plantá-la num cachepô. Eu reciclo madeiras aqui e fiz o meu cachepôzinho pequenininho aqui para plantar a minha mudinha de estanhópia genichiana. Eu nunca tinha ouvido falar. E como eu vou plantar essa planta? Eu tenho aqui um pedaço de fibra antigo de xaxim que eu deixei de molho, já fiz uns cortes para ela ficar mole. Agora eu vou despedaçá-la aqui, ó, em pedaços. Aqui, para que eu faça o plantio dessa estanhópia. Lembrando, a planta, ó, tá vendo? Na parte baixa do que o cachepô tem uma parte baixa e tem um que tem sempre uma madeirinha a mais. Então ela fica na parte alta. Eu gosto de plantar na parte baixa. E eu coloco sempre o final, o começo da planta para cima aqui, ó. Eu coloco ele na linha da madeirinha aqui, ó. Ou se fosse num vaso, na linha do vaso. Estanhópia eu planto ao centro, porque também ela é uma planta cespitosa. Solta broto para tudo quanto é lado. Tá ok? Então o que eu vou fazer? Nada mais do que isso aqui, ó. Eu vou calçá-la com esse pedaço de fibra de xaxim sempre ao meio. Vou deixar a planta sempre ao meio. Estou calçando ela aqui, firmando ela. Vou dobrando a fibra de xaxim e já vou calçando a minha planta. Calçando a minha plantinha. E aqui eu vou abastecendo ela com esta fibra de xaxim. Se vocês não tiverem fibra de xaxim, vocês podem fazer um composto de casca de pinos, carvão e esfagno. Até pode colocar um pouquinho de brita pequena, a brita número 0, junto. Mas coloque um pouquinho mais de esfagno, porque a estanhópia necessita de um pouco mais de umidade. Nada de encharcamento, senão toda orquídea, que mesmo que ela precise de mais umidade, nunca deve se permanecer encharcada, senão é morte na certa, doença, podridão, tá ok? Eu firmei a minha planta, vou mostrar o primeiro estágio do plantio para vocês. Aqui, vou mostrar, parece um ninho de passarinho aqui, ela ficou no meio. A planta sempre elevada acima do substrato, só se planta raízes. Não se planta em terra bulbo nem rizoma. Ok? E vocês terão sucesso e visibilidade, porque vocês conseguirão ver as raízes saindo, os brotos novos saindo, não vindo de baixo e correndo o risco de apodrecer por estarem enterrados. Ok? Vou mostrar a primeira parte que eu fiz aqui e depois eu vou colocar só uma camadinha de esfagno ao redor para que se mantenha essa umidade que esta planta necessita. Tá ok? Olhem como ficou. Ficou que nem um ninho, tá vendo? Parece um ninho, ó. E reparem que se vocês analisarem por esse toquinho do cachepô, ela está na mesma linha, ó. Ela está flutuante aqui. Ela está flutuante acima
do substrato, não enterradona, só as raízes estão plantadas. E ela ficou assim, ó. Tá ok? Agora eu vou colocar uma camada superficial de esfagno ao redor desta planta para que ela tenha um pouco mais de umidade, que é o que este tipo de planta necessita. Não é, vocês vão ter que fazer isso com todas as orquídeas, tá ok? Esta necessita um pouco mais de umidade. E sempre brechas para que ela possa escapar a sua haste floral na época e soltar por aqui uma haste floral onde ficará aquele passarinho grandão assim, ó. Tá? Lembrando que esta é uma planta que ela floresce flores grandes. Essa daqui deve, se eu não me engano, essa aqui é uma estanhópia menorzinha. Eu não conhecia essa estanhópia, mas legal, fiquei conhecendo, gostei. Ótimas plantas, vinda do colibri, não tem o que dizer, gente. Até a cor já vem na cor natural de uma luminosidade perfeita. Então o que acontece? Esta planta tem que ter essas vazões, tá ok? Se plantarem, mas vou ser repetitivo, se plantarem em vaso, façam buracos grandes, não façam esses buraquinhos não, porque aqui não passa haste floral, tá? Tem que ser mais ou menos da largura de uma tampinha de PET, de garrafa PET, alguns buracos ao redor, tá ok? E até alarguem um pouco a parte de baixo, para que ela tenha, quando ela ramificar as raízes e vier com a sua floração, ela vai procurar buraco. Ela procura buraco porque ela dá floração pela parte de baixo. Perdão. Ela dá floração pela parte de baixo, tá ok? Já deram um like aí para ajudar o canalzinho? Uma forcinha? Já se inscreveu? Antes que vocês assistam o vídeo e esquecem. Eu também, quando eu assistia vídeo, eu esquecia. Eu gosto muito de alguns canais, também assisto. E às vezes eu esqueço. Tá? Mas agora que eu tenho canal, eu lembro mais. Eu já começo, como eu gosto da pessoa, eu gosto do canal, entendeu? Principalmente os que mostram habitats, né? Então eu gosto muito, porque eu não reparo só nas plantas que mostram nos habitats. Eu reparo a localização, a luminosidade, a umidade, se tem brejo em volta, se a planta nasce por cima do toco ou ela fica mais abaixo, escondida do sol. Tudo isso tem que ser observado quando vocês ficam, porque o pessoal fica só olhando, olha a flor, que linda, maravilhosa, mas espera aí, ela está lá na alça, mas em cima tem uma copa fechando, fazendo sombra. Não, ela está no topo da árvore e não tem, e a luminosidade só pega direto. Então é uma planta que gosta de muita luminosidade. Aí você pega uma planta que a pessoa está mostrando lá florida, só que a árvore está aqui, ela pegou na parte baixa do topo, ela se defendeu do sol. Ali ela sabe que ali vai demorar mais para secar. Quando umedecer aquela parte de baixo, a de cima seca sempre mais rápido, porque ela tem mais aeração, ela tem mais ventilação, ela tem mais sol pegando naquela planta. Deu para entender? Muito simples, mas é atenção. É aí que a gente aprende a ser um orquidófilo, é aí que a gente aprende como é que uma planta vive no seu habitat. Entendeu? Reparem se, olha, aqui é alagado, não, aqui é seco. Então é uma planta que você não pode manter ela muito molhada, entendeu? E se habituem a olhar mesmo luminosidade, se a árvore tem bastante musgo, se a árvore é uma árvore seca, tá ok? Porque é daí que vocês vão tirando noções, se a planta necessita de mais umidade, menos umidade, mais luminosidade, menos luminosidade, até o posicionamento da planta na árvore, entendeu? Ela mostra para você qual é a luminosidade que ela gosta. Deu para entender? Uma planta, principalmente as catleias, elas gostam de estarem viradas para o lado que o sol nasce. O meu nasce aqui, então minhas plantas estão viradas para lá, vamos dizer assim. Entendeu? Quando o sol chega aqui em cima, elas já recebem de frente, assim. Só não recebem direto de lá por causa do muro e das casas. Mas ela tem que ficar mirada para o lado do sol nascente, que é o sol da manhã. Tá ok? Principalmente as catleias, tá ok? Mas não é um padrão para todas as orquídeas. Então eu plantei ela na fibrinha de xaxim, e agora eu vou colocar esfagno ao redor dela para que se mantenha uma umidade
uma umidade, não em cima da planta, mas ao redor dela, porque é assim que ela vive na natureza. Ela não vive atolada num negócio cheio de água. Ela vive num lugar de muita umidade, mas não com as raízes dentro da água, entendeu? De lugar molhadão. Ela gosta de... A maioria das plantas, gente, a maioria das plantas, quando fala uma planta necessita de mais umidade, quer dizer, ela vive num local, mas ela não está dentro da água. Ela está num lugar que tem uma mata muito úmida. Mas, se vocês repararem, ela não está com as raízes dentro da água. Então, para que colocar esfagno diretamente na planta? É errado. É uma questão de analisar. Tá ok? Você colocando ao redor, você está dando esse microclima para a planta. Você está dando essa umidade para a planta. Porque esse esfagno, depois de molhado, ele vai vir a secar. E a secura dele não é só para baixo. Ele evapora também. Então ele sobe. Então ele dá aquela umidade que esta planta necessita e que ela gosta. Que é uma umidade ambiente. Ok? Eu já fiz aqui a colocação do esfagno. Novamente vou mostrar para vocês como ficou o meu plantio de estanhópia. Olha aí, a planta está, ó, tá vendo? A parte preta é onde só tem a fibrinha de xaxim. E ao redor eu coloquei esfagno, é o suficiente para minha planta. Lembrando que as florações delas virão pelas brechas do cachepô. Ou fazer aquilo que eu falei, buracos um pouco maiores, para que a planta tenha um escape para florir. É uma planta de floração rápida, ela demora às vezes muito para florir, mas você tem que curtir ela rapidinho, porque ela dura no máximo uma semana. Estanhópias, elas são muito bonitas, muito cheirosas, mas a floração delas é muito curta, é de um tempo muito curto. Ela floresce e às vezes de 3 a 7 dias, às vezes de 3 a 5 dias, ela já se foi, já murcharam. Tá ok? Então eu tenho aqui um pendurador que no canal aí, vocês vão lá em Truques e Macetes no Velho Orquidófilo, vai ter lá como é que eu faço esses penduradores, como é que eu faço porta-adubo, como é que eu faço plaquinha de identificação. Tudo está no canal, gente. Esse canal está, bem dizer, completo. Tem pessoas que não gostam do meu jeito. Eu vou fazer o quê, né? É o meu jeito. E tem pessoas que me elogiam bastante. Entendeu? Porque às vezes, realmente, eu assumo que às vezes eu sou meio bravo aqui. Não é bravo. Eu falo firme e forte. Porque eu não gosto de ver pessoas inocentes. Não a mim, porque aquilo ali não me engana. Entendeu? Eu não gosto de ver pessoas inocentes indo lá fazer experiências que a pessoa jura que vai dar certo, mas eu tenho certeza e convicção que não vai dar, porque aquilo ali é só um motivo para se fazer um vídeo. Tá ok? Mas quem quiser aproveitar aí o canalzinho, vamos lá, estamos beirando acho que 400 vídeos. Tem vídeo de tudo quanto é tipo de planta, gente. Entendeu? E fora o que vem por aí ainda. Então, quer dizer, eu não fico só na Phalaenopsis, eu não fico só na Catleya. Ok? Eu não fico só no Denfal. Eu mostro uma variedade de cultivo de orquídeas e onde eu mostro o resultado após uns meses ou na época de floração, eu mostro aquele meu plantio dando resultado e dando floração. Tá ok? É isso que vocês têm que analisar. Não adianta eu ficar vindo aqui, ó, para vocês, passar uma orientação para vocês e achar que aquilo tem que morrer no nada. Ah, já fiz o vídeo mesmo, já consegui as visualizações. Não. Eu penso da seguinte maneira: se eu plantar essa estanhópia e ela começar a brotar, ficar bonita, eu já venho e mostro para vocês. Se ela, quando ela chegar na idade dela e chegar na época de floração, ela vier a florir, eu falo, gente, lembra daquela estanhópia que eu plantei, que eu comprei do Colibri Orquídeas? Aqui a floraçãozinha dela. Essa é a minha intenção, sempre mostrar o resultado de tudo que eu faço aqui. Tá ok? Então tá aqui, se vocês tiverem dúvidas com estanhópia,
essa é a gemixiana, nós temos a lince, nós temos a tigrina, nós temos uma variedade muito grande de estanhocas, tá? Umas mais pintadas, outras amarelas, outras brancas, entendeu? Umas grandes, outras um pouquinho menor, mas o sistema de cultivo que eu acho correto é esse aqui, tá ok? Se vocês não tiverem fibrinha, faz aquela composição que eu falei, casca de pinos ou casca de macadâmia, um pouco de esfagno, mistura carvão e pode colocar brita, mas não coloquem brita grandes, coloquem britas menorzinhas. Se não quiser colocar brita, não precisa. Desde que tenha um pouco de esfagno, porque essa planta necessita de umidade, nada de exagero, gente. Casca de pinos e carvão, vocês fazem o plantio, deixe essa planta um pouco suspensa do substrato, tá? Coisinha mínima, minha aqui, a minha tá. Eu consigo ver o final da planta sem que ela esteja encostada no substrato. Daqui eu consigo acompanhar a brotação, enraizamento e tudo mais. Tá ok? Então esse aqui é o meu sistema de cultivo de estanhófias. Tá ok? Vou colocar fotinho dessa estanhófia para vocês verem. Tá aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou e for já inscrito, não esquece de deixar um comentário, que isso ajuda muito para o YouTube valorizar nosso canal. Um likezinho, né? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tiver alguma crítica, também pode fazer, que nós estamos aqui para responder não só elogios, como críticas também. E se a crítica for construtiva, eu levo em consideração e aprimoro o meu cultivo, o meu jeito de passar orientações a vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Agora tá faltando duas Hoffmann Sangelas, que eu vou fazer o vídeo logo na sequência, porque aí fica o do Dendrobium, o da Estanhópia e o das Hoffmann Sangelas, um após o outro, para que vocês tenham conhecimento de como eu cultivo essas espécies de orquídeas. Tá ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, gente. Valeu!